O assunto de período composto, que é o nosso assunto de hoje, é talvez o que mais caia em toda prova de concurso. Não existe prova de concurso sem texto, não existe texto sem orações, não existe orações que não tenham uma relação semântica e, portanto, isso é o que é cobrado, na maioria das vezes hoje, sem o nome ortodoxo, sem o nome tradicional. Aí na sua tela temos uma questão de 2023 da banca CETRED, que disse o seguinte: Dona Evarista era mal composta de feições, quer dizer, vulgo feia, né? Longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência. Aí vem uma palavra que não é muito comum no seu vocabulário, e a pergunta foi exatamente em função disso. As ideias apresentadas no texto estruturam-se em torno de elementos conectores. A esse respeito, identifica-se a palavra sublinhada, que é o porquanto, com o sentido de quê? Dá uma pausa aí na sua tela, para você pensar a respeito, e veja se você acertaria. Olha só, eu vivo dizendo que, ao contrário do que prega a moderna pedagogia, existem certas coisas que seriam interessantes, seria interessante se você pudesse decorá-las. Essa é uma delas. Você ter uma noção de conectivos de cor te ajuda. Por exemplo, na letra A, pode anotar se você quiser, o principal conectivo de condição é o se, embora nem todo se seja de condição. O principal conectivo de explicação é o pois, sinônimo de porquê. E é só dizer para vocês que numa prova, quando está escrito explicação e causa, muitas vezes você não consegue determinar qual é um, qual é outro, porque tanto o conectivo de causa quanto de explicação podem ser substituídos pelo pois ou pelo porquê. Na letra C, a ideia de concessão, para quem não sabe mais, lembre-se que concessão marca uma oposição, marca uma coisa que mostra o oposto do esperado. O principal conectivo de concessão é o embora. Na letra D, conclusão, o principal conectivo de conclusão é o portanto. Tanto é que numa redação, muitas vezes no parágrafo final, você usa o portanto. E na letra E, eu tenho a palavra oposição, que já me leva a uma pista de que não deve ser oposição e nem concessão. Sabe por quê? Porque em termos de ideia, a ideia de concessão e a ideia de oposição são semelhantes. Mas também existe a oposição à diversidade, cujo principal conectivo é o mas. É que a concessão e a diversidade, elas marcam oposição, só que uma é coordenada e outra é subordinada. Então, eu vou até aproveitar o ensejo, né, para colocar para vocês o seguinte, ó. Quando você encontrar esse nome oposição, como eu digo sempre, não existe a oração coordenada, sindética, opositiva, nem a oração subordinada, adverbial opositiva, não. Mas existe a oposição chamada de adversidade, assim como existe a oposição chamada de concessão. E como eu disse, se numa questão de múltipla escolha tiver numa alternativa adversidade e noutra oposição, uma exclui a outra, porque é a mesma coisa. Se tiver concessão e oposição, uma exclui a outra, porque é a mesma coisa. Agora, só te reforçando, a ideia de adversidade são orações independentes e, portanto, coordenadas, e a oração de concessão são orações dependentes e, portanto, subordinadas. Por isso que eu disse que é importante que você saiba, por exemplo, os principais conectivos de cor, sobretudo de adversidade, mais até do que a concessão, porque é talvez o conectivo, ou é talvez a ideia que mais apareça em prova. Então, se você diz que o homem ganhou na loteria, mas a vida
da família continuou restrita, de duas uma, gente. Ou o cara é pão duro, ou ele ganhou pouco pra caramba. Porque, teoricamente, se uma pessoa ganha na loteria, é de se esperar que a família se dê muito bem. Mas continuou tudo igual. Então, esse mas indica uma oposição. E essa oposição é uma oposição de adversidade e não de concessão. O mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto, são os conectivos de adversidade. Se não for um deles, é porque é concessão. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Tá? Agora, se eu digo assim, embora o homem tenha ganhado na loteria, embora o homem tenha ganhado na loteria, a vida da família continuou restrita. Eu tenho a mesma ideia de um homem que ganhou na loteria e da vida familiar que continuou ruim. Só que eu não tenho mais o mas, eu tenho embora. E a palavra embora, ela marca concessão e não adversidade, porque eu repito, mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto. Se não for mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, chega, professor, é para massacrar mesmo. É para guardar mesmo, senão não adianta. Agora, olhando a questão da coordenação, olha só, essa oração aqui, ó, o homem ganhou na loteria, ela tem sentido. Ela tem um sujeito, homem, ela tem um verbo ganhou e ela tem um complemento, né, como foi na loteria. Agora, a outra, a vida da família continuou restrita, também tem sentido. Ela tem um sujeito, a vida da família, ela tem um verbo, continuou, e ela tem a característica dessa vida restrita. Agora, se eu pego essa primeira oração aqui, ó, ela não funciona sozinha. O homem tenha ganhado na loteria. Não. Quando eu falo assim, o homem ganhou, existe. O homem tinha ganhado, tinha, existe. O homem teria ganhado, é uma suposição, existe. Olha, gente, bom dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe aquele homem? O homem tenha ganhado na loteria. Não. O tenha só funciona quando eu vejo todo. Porque aqui o período é de orações subordinadas. Então, o que eu pretendo hoje, neste momento, é que você saiba que nós não temos a oração, nós não temos os conectivos, mas você tem que saber que a adversidade e concessão mostram oposição. Então, na tela, mais uma vez eu te falo, não é a letra C e não é a letra E, porque concessão e oposição, representando a mesma coisa, uma exclui a possibilidade de que a outra seja. Agora vamos entender o trecho. Eles falam de uma dona Evarista que era mal composta de feições. A feição é a aparência. Se a minha aparência é mal composta, é porque eu sou feio. E aí, se a dona Evarista era feiazinha, ela ia falar assim, ô gente, que pena, eu queria tanto ser bonita, fazer uma demonização facial, que eu chamo a harmonização facial de demonização. Eu tenho visto que as pessoas pioram. Mas olha lá o que ela faz. Ela era mal composta de feições, mas não lastimava. Ela agradecia a Deus. Senhor, Deus meu Pai, eu te agradeço a minha feiura. Existe uma oposição aí. Era feia e em vez de reclamar, ela agradecia. Mas não é isso que está marcado. Aí vem uma outra informação. Ela fala assim que a dona, põe aí na tela, que a dona Evarista era feia. Ela agradecia a Deus. Ela não corria o risco de preterir os interesses da ciência. O que é preterir? É deixar para trás. Fui preterido. Eu fui passado para trás. Lembra que pretérito é passado? Eu prefiro, então eu vou passar para frente. Eu vou preterir, eu vou passar para trás. Então, a ideia é a seguinte, ela não achava ruim ser feia, pelo contrário, ela agradecia,
Porque se ela fosse bonita, se ela fosse, né, charmosa, gostosa, ia ter assim de gente querendo. E ela ia deixar de trabalhar. Agora não. Graças a Deus que eu sou feio, porque assim eu não corro o risco de preterir os interesses da ciência. Em vez de ficar na futilidade, eu vou ser cientista. Então é bom ser feio por causa disso. Lembra que eu falei que causa é semelhante à explicação? Na tela. Acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Explicação. Eu costumo dizer o seguinte, vem cá, gente. A palavra porquanto, ela é uma palavra tipicamente de prova. Eu até desaconselho você a usar isso na sua redação. Lembre-se que porquanto é sinônimo de porquê. Aí, ó, o por de porquanto é sinônimo de porquê. Ou seja, existe aqui um valor de justificativa. Eu vou usar o porquanto, eu vou usar o porquê, todas as vezes que eu afirmar alguma coisa e que eu tenha necessidade de justificar. Às vezes o porquanto, como foi o caso da questão, aparece associado à explicação. E às vezes o porquanto ou o porquê aparece associado à causa. Mas sempre existe uma explicação. Né? Foi afastado do cargo porquanto cometeu crime de prevaricação. Quem não sabe o que é isso, tem uma coisa chamada pai dos burros, vulgo dicionário. É bom você fazer uma visitinha lá para você melhorar o seu vocabulário e de repente usar isso num texto, tá? Então ele foi afastado do cargo porquanto cometeu um crime de prevaricação. Quer dizer, tiraram-no do cargo porque ele fez o que não devia. Então, guardem o porquanto. Repito, meu amigo, período composto é extremamente importante. Você quer estudar período composto com todas as ideias, com os conectivos que eu não anotei hoje? Então vai lá no meu site, olha aí. Lá no www.ricardoerce.com.br você vai encontrar um curso chamado Exercitando Português. E dentre os temas do curso Exercitando Português, você tem aí o tal do período composto. Porque esse curso, ele tem todos os temas. Ele tem concordância, ele tem crase, ele tem pronome, ele tem interpretação de texto, tem todos os períodos, todos os assuntos. E em cada assunto eu vou expor a teoria e em cada assunto eu vou resolver 15 questões. Então, até em cima da questão a gente puxa a teoria. Então, faça isso. Procure o assunto que for do seu interesse, se for esse, né? É importante que você faça uma revisão desse assunto. Anote e faça-nos uma visita. www.ricardoerce.com.br